Bem, eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia ela tem uma estrutura, ela foi organizada, pelo menos ela chegou em nossas mãos de uma forma estruturada. E por não compreender a estrutura da Bíblia, às vezes a gente faz uma certa confusão na hora de ler as histórias da Bíblia. Porque, por exemplo, você está lendo a história de um rei, aí aparece lá que esse rei morreu, aí você continua lendo a Bíblia, de repente aparece de novo esse rei, você fala, e agora? É o mesmo, é o outro, ressuscitou, quem que é esse aqui? E você começa a ficar confuso, aí você vai lendo de novo, aparece ele de novo. Aí você fala, e agora, né? É o mesmo nome, pessoas diferentes. Então, essa confusão que há dentro da nossa Bíblia se dá pelo jeito em que ela foi estruturada. Quem estruturou a Bíblia não estruturou ela de forma cronológica. E isso traz problemas para nós, porque você tem que entender a cronologia dela aqui na sua mente para você ler. Se você não ler dessa forma, você vai entrar em choque às vezes, né? Por exemplo, você pega lá alguns livros que estão lá no começo da Bíblia e que deveriam estar lá no final, bem próximo do Novo Testamento. Ou seja, que bagunça, que salada é essa? Por quê? Quem resolveu agrupar os livros, lembra, eram rolos soltos, não dá para você agrupar rolo, né? Então eram rolos soltos. Hoje nós vamos estudar o rolo do profeta Isaías e tal. Não tinha um agrupamento de biblões assim, não tinha, era rolo. Então, quando lá em Gutenberg resolveu inventar a imprensa, a máquina de prelo, e resolveu imprimir os livros nesse formato, aí pegaram os 66 livros da Bíblia e vamos colocar dentro aqui. Mas vamos fazer como? Vamos organizar de que forma? Aí decidiram organizar assim. Primeiro, obviamente, essa estrutura básica, Novo e Velho Testamento, então fizeram essa separação básica que vocês sabem muito bem, só que dentro de cada um desses também tem a sua estrutura. Então dividiram com lei, pegaram o livro da lei, bom, a cronologia não é tão assim difícil para entender, porque como foi escrito pela mesma pessoa, o que precisa entender é que Levítico está dentro de Êxodo e tal, mas nada muito complicado, esse é mais fácil. Então os primeiros 5 livros foi selecionados porque se enquadrava dentro da categoria de lei. Decidido, vai ser lei aqui, não quero nem saber. Aí, a segunda categoria, falaram, bom, segunda categoria, vamos agrupar os livros de caráter históricos, que contam a história de Israel. Aí nós temos aqui, por exemplo, pessoas que deveriam estar lá próximo já do Novo Testamento. Aqui, ó, você está lendo logo de cara, que bagunça é essa? Tá? Então nós temos 12 livros históricos, não sei se vocês lembram que o Hélio ensinou, né? 5, 12, depois 5, depois 5, depois 12. Lembra? 5, 12, 5, 5, 12. Né? É uma forma de você memorizar. Então, depois vieram os livros poéticos, depois os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. E na Bíblia judaica, na Bíblia judaica, esses livros aqui, quer ver? Na Bíblia judaica, a maneira deles contar os livros é diferente, porque isso aqui é um único livro. Tá? A gente tem 12 livrinhos pequenininhos, para eles é um único grupo dos profetas menores. Entender essa estrutura aqui ajuda bastante a gente em muitos aspectos. Primeiro, a questão da cronologia, entender que quem escreveu, quem dividiu a Bíblia dessa forma não levou em conta a cronologia, e também ajuda você numa coisa bem prática, achar o livro da Bíblia na hora que o pastor falava e tal livro. Porque você só precisa decorar de onde esse livro faz parte. Por exemplo, você vê Joel, faz parte dos profetas menores. Aí você vê Lamentações, você sabe que faz parte dos profetas maiores. Você vê lá Eclesiastes, sabe, faz parte do grupo dos poéticos. E ela segue essa ordem, né? Então temos esses cinco grupos aqui. Eu quero fazer um teste aqui com alguém aqui. Rafael, chegou agora, assustou. É assim que eu gosto. Qual livro da Bíblia você acha que é difícil encontrar? Difícil? Se eu falasse para vocês, é muito difícil encontrar, ela demoraria um pouco. Sofonias, é fácil para você? Sofonias é difícil para você? É muito? Ou tem um pior ainda? Abacuque é fácil? Não.
Não? Então pega uma Bíblia e vem cá. É assim que eu aprendi a encontrar fácil um livro. Às vezes o pessoal abria quase que no livro, porque... Bom, eu quero que ele abra a Bíblia em Abacuque. Onde está Abacuque? Ele não sabe ainda onde está Abacuque. Então a primeira coisa que ele vai fazer, abre no meio. No meio vai abrir em Salmos. Vamos ver se a bola do cristal funciona. Abriu um Salmo. Salmo 96, no meio da Bíblia é Salmo 117, então quase que ele chegou lá. Quase que abriu no meio mesmo. Você, não cresceu, eu quero ser igual a ele. Ele abriu em Salmos. O que ele precisa pensar nesse momento? Vamos lá. Salmos faz parte do livro da lei? Não. Então ele sabe que não está no começo da Bíblia, o Abacuque. Né? O Abacuque não está aqui nesse livro. O Abacuque está dentro dos livros históricos? Não, você sabe que não faz parte. Você não sabe a ordem, mas você sabe que ele não faz parte. O Abacuque, ele faz parte dos livros poéticos? Não. Então significa que se ele tem que pular uma página é para frente. Para trás não está o cidadão lá. Já eliminou já um monte de livro. Quantos livros você eliminou? Aí você chega nos profetas maiores. O Abacuque, ele é profeta maior? Aí você sabe que ele não é. Então sobrou para você um número limitado de profetas que você tem que procurar. 12. Então vai para frente um pouquinho. Vamos ver onde ele vai cair. Para frente é considerável, é uma página. Ele chegou em Provérbios. Ele ainda está dentro dos poéticos. E ele não quer poético, ele quer profetas menores. Agora ele chegou lá em Isaías. Isaías é profeta maior. Tá? Você não precisa saber a ordem, mas você decorou isso, tá beleza. Profeta maior, não é isso que eu quero, ele quer profeta menor. Aí ele foi para frente, envelope de dízimo. Jeremias. Chegou em Jeremias. Jeremias faz parte do quê? Também está errado, então vai para frente. Chegou em Lamentações, lamentação, só lamento. Não é também? Ezequiel, o profeta maior. Então ele sabe que tem que ir para frente, né? Lógico que à medida do tempo você vai pegando uma habilidade de fazer isso com... Daniel é o quê? Maior? Vai para frente. Você chegou em Amós. Amós faz parte do quê, Rafa? Dando cola para você lá, dá uma olhada lá onde está. Tem Amós ali? Você chegou no Amós, é menor. Então significa que você chegou no bloco que você precisa. E você precisa encontrar Abacuque. Então o que você vai? Você vai para frente ou para trás. Se você não sabe a ordem, você vai virando folha por folha, porque é bem perto um do outro. Chegou em Obadias, chegou em Miqueias. Miqueias de novo. Chegou lá no Abacuque. Era Abacuque, né? Chegou no Abacuque, tá? Então, você entender essa estrutura ajuda você a encontrar rapidamente o livro. Né? Falo para você, abre aí Jeremias. Você já abre no meio. Aliás, você já sabe que é no meio, então você já abre um pouco para cá, abre Jeremias. Para cá você já vai, Daniel já está perto, entendeu? Já abri bem próximo ali dos livros. Então isso ajuda bastante para você não ficar apanhando lá na hora que o pastor manda abrir. Valeu. Eu sei que hoje é no iPad, no tablet, então tudo é mais rápido, né? Mas antigamente era assim que a gente tinha que fazer na igreja, né? E eu não sei se você brincou de espada, né? Qual é o nome da brincadeira? Espada no ar, uma coisa assim, em que a pessoa fala um versículo, um capítulo, um versículo, você tem que abrir rápido no grupo e sair procurando alguma coisa assim. Eu gostava muito, né? E as pessoas falam, como é que você consegue achar tão rápido? Isso aí estava na minha mente. Eu aprendi isso aí bem cedo e decorei isso daí. Tem até musiquinha para você aprender a ordem. Se você decorar a ordem, fantástico, mais fácil ainda, tá? Mas, se você decorar esses 5 blocos, aí já vai te ajudar muito. E o Novo Testamento também ele foi agrupado por categorias. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, né? E eu pergunto para vocês, por que 4 evangelhos? Por que 4 evangelhos? Não poderia ser um só? O que consta no evangelho? O que está lá? Nascimento, a história, a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Basicamente é isso. Os 4 evangelhos vão falar basicamente disso. Mas para que 4? Por que 4 evangelhos? Eu achava na época um exagero, né? Podia ter um só. Mas são 4 evangelhos porque haviam 4 povos especiais naquela época. E esses evangelhos foram direcionados de acordo com a necessidade daquele povo. Por exemplo, Mateus, quando ele escreve seu evangelho, ele escreve seu evangelho para quem? Para os judeus. E ele quer apresentar Jesus como quê?
Exatamente, como Messias. Eu não entendi, mas acho que é isso que ela quer dizer. É como Messias. Aí você vai ler o Evangelho de Mateus. Você tem que ter isso na sua mente. Como é que começa o Evangelho de Mateus? Genealogia. Ele começa numa genealogia diferente da genealogia de Lucas, para provar a descendência, a linhagem real do Messias, porque para ser o Messias tem que ser descendente de Davi. Então a figura mais importante ali para Mateus, dentro daquela genealogia, é a figura de Davi. Abraão aparece ali como uma pessoa muito importante, mas o foco está ali na genealogia de Davi, porque se ele não é descendente de Davi, sem chance de ele ser o Messias. Aí você chega no capítulo 2, o que nós temos? A fuga lá para o Egito, né? Aquela grande perseguição que acontece, fuga para o Egito. Nessa fuga do Egito, Mateus pega e fala o quê? Ele contou essa história para quê? Para fazer o povo judeu lembrar. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz: do Egito chamei meu filho. Opa, Mateus quer mostrar para os seus leitores que Jesus é o Messias, que ele cumpre as profecias. Aí você chega no capítulo 3, aparece quem? João Batista, aquele que era o precursor, aquele que tinha que preparar o caminho. Como eu já disse para vocês, sem o João Batista não haveria o Messias, porque o Elias tinha que vir. As últimas palavras do Antigo Testamento terminam anunciando a vinda dele. Ele tem que vir. Aí Mateus mostra, olha, Jesus é o Messias. Está aqui o Elias que havia de vir. Aí você entra lá no capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus, levado pelo Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado. Você fala, por que ele colocou essa história? Porque há uma profecia no Antigo Testamento a respeito do Messias, que quando ele viesse, ele seria guiado pelo Espírito Santo. Então observe, guiado pelo Espírito Santo, ele foi levado para o deserto. Capítulo 5, 6 e 7 é os estatutos do rei, que é o sermão da montanha, e por aí vai. Senão a gente vai ficar só em Mateus. É porque ele quer apresentar para os seus leitores Jesus como o Messias, o rei. Aí, Marcos, quando ele vai escrever o seu evangelho, ele escreve já direcionado aos romanos, e os romanos não era assim um povo muito de leitura, era um povo mais bruto, um sujeito mais assim, da guerra e tal, não era muito ligado à filosofia, a conhecimentos. Então, nós temos em Marcos o evangelho mais breve, mais rápido. E a palavra que mais se destaca é a velocidade, né? Apressadamente, rapidamente isso aconteceu. Por quê? Porque era assim que funcionava a mentalidade romana. E os romanos, eles eram os conquistadores naqueles dias, e eles se achavam os conquistadores poderosos. Aí Marcos apresenta Jesus como servo, que ao mesmo tempo é servo, e ao mesmo tempo é o conquistador poderoso. E ele é o poderoso de verdade, não é o Império Romano. Por isso você vai ver muitos milagres no Evangelho de Marcos, mostrando o poder dele sobre a tempestade, o poder dele sobre os demônios, o poder dele sobre as enfermidades, porque ele é de fato poderoso, não é o Império Romano não. Então ele apresenta Jesus dessa forma, como o conquistador poderoso, o servo. E Lucas, quando ele escreve para os gregos, e a gente sabe um pouquinho como é que é o grego, né? O grego é um povo mais intelectual, um povo que exige um pouco mais de detalhes. Aí Lucas faz 2 tratados para atingir os gregos, que é o Evangelho de Lucas e a sua continuação, que está em Atos. Então você percebe que é um tratado mais acurado dos fatos. Ele foi lá na casa de Pedro, perguntou as coisas, ele foi na casa dos outros apóstolos perguntar as coisas, ele investigou, como ele mesmo falou, para apresentar fatos concisos a respeito do Jesus Cristo. E ele apresenta Jesus para os gregos como um homem perfeito. Os gregos se achavam os perfeitos do momento. Aí Lucas vai lá e fala, Jesus é um homem perfeito. Por isso a genealogia de Lucas vai até onde? Até Adão, o primeiro homem. Para mostrar que Jesus, apesar de fazer tudo aquilo que ele fez, ele era também homem. E ele era um homem perfeito, tá? Por isso que a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. Ele vai e estende até chegar onde ele quer. Ele quer chegar lá em Adão. Ele quer provar que Jesus é realmente um filho de Adão. E João, chega em João, é totalmente diferente. Esses 3 evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Você sabe o que é isso? Sabe? Ela é covardia. Sinóptico tem que ser lido em conjunto. A palavra sinopse, sabe quando você vai alugar um filme lá na locadora, aquelas fitas naquela época? Atrás não tem a sinopse do filme? Bom, aquilo ali você consegue entender um pouco do enredo do filme.
Mas você precisa, junto com aquilo, assistir o filme. Aí você vai ter a compreensão exata. Então, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você precisa ler ele em conjunto. A verdade está na junção desses 3 evangelhos. Já o evangelho de João é totalmente distinto, é muito diferente. Por quê? Contradição? Não, porque calma aí, filho. Esses aqui, os 3, eles escreveram a partir do ministério de Jesus na Judéia, e João escreveu a partir da Galileia. É óbvio que Jesus não fez os mesmos milagres, as mesmas coisas. Então as histórias são diferentes. E quando nós olhamos para João, ele está apresentando Jesus como o quê? Como Deus. É o objetivo de João. João escreve apresentando Jesus como Deus. Por isso os primeiros versos começam. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e assim por diante, né? Então, não só apresentar Jesus como Deus, mas também como Messias era a função de João ao escrever seu evangelho. É como se eu fosse apresentar, por exemplo, o irmão Roberto. O irmão Roberto, ele é skatista e ele é surfista, né? Nos tempos vagos. E eu vou conversar ao apresentar o Roberto para uma pessoa que gosta de skate, eu vou falar do lado skatista dele. Eu vou ressaltar isso, que é o que interessa para o meu ouvinte, né? Mas se eu vou falar com um surfista, por exemplo, eu vou destacar o lado do surf. Mas na verdade ele é tudo isso, tá? Então Jesus é tudo isso que a gente viu neles: o conquistador poderoso, o rei, o Messias, o homem perfeito. Aí nós temos os livros históricos, quer dizer, um único livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos, e depois nós temos as epístolas de Paulo, e por último as epístolas gerais. A mesma coisa, para achar o texto bíblico eu faço igualzinho. Se eu abrir lá, está no texto de Paulo, e eu quero um das epístolas gerais, eu sei que eu tenho que ir para frente, tá? Então o mesmo processo funciona. O Novo Testamento é mais fácil para nós, né? É bem mais fácil de encontrar, porque é o que a gente usa mais praticamente, né? E eu esqueci dele, esqueci de um cidadão lá do Apocalipse, tá? Que era solto sozinho para mim. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Ok. Agora eu quero falar com vocês sobre a inspiração. Nós dizemos que a Bíblia ela é a inspirada palavra de Deus. A palavra inspiração no sentido bíblico significa uma influência sobrenatural. Deus, de forma sobrenatural, exerceu uma influência nos seus escritores. Então, uma influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os autores bíblicos, e essa inspiração, ou seja, essa influência, serve para garantir que aquilo que escreveram é precisamente o que Deus pretendia que eles escrevessem para a transmissão da verdade divina, podendo, por isso, dizer-se inspirados por Deus ou teopneustos, tá? Então, nós dizemos, o conceito de inspiração é que uma ação sobrenatural do Espírito de Deus veio sobre os escritores do Novo Testamento, do Velho Testamento, e fez com que Deus precisamente desse a eles aquilo que realmente Deus queria que fosse revelado. Então a revelação, ela parte de Deus inspirando o homem, né? Colocando nele as palavras que deveriam ser escritas. Eu vou falar o que não é inspiração daqui a pouco. Deixa eles copiar isso aí, tá? Deixa você copiar. Vai lá, Sérgio, já pode terminar. Não, já era só, estava escrevendo o que você comentou. Só. Tá, rápido, ele é escrivão que eles... Ok. Bom, o que não é inspiração? Bom, inspiração não é um ditado, ainda que em algumas exceções, Deus disse, escreve isso. E Deus fala que tem que ser escrito. Salvo algumas exceções. Na grande maioria, não é ditado, tá? Alguns casos, por exemplo, no Novo Testamento, nós percebemos Paulo escrevendo uma carta aos Coríntios. Havia um problema. E Paulo está tratando esse problema. Paulo mal sabia ele que estava sendo inspirado por Deus para escrever uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, que trata de assuntos ligados à igreja. A inspiração também não é a aniquilação da personalidade do autor, é tipo Chico Xavier, assim, o cara sai de transe, vai para um outro planeta e começa a psicografar. Não é isso, tá? Se você perceber o texto que a gente leu sobre Pedro falando dos escritos de Paulo, ele fala o quê?
que os escritos de Paulo são difíceis de entender. Por quê? Porque Paulo tinha um estudo mais avançado. A forma de Paulo escrever, ele manjava também de filosofia. Então a forma de Paulo, ou seja, a personalidade de Paulo estava nas suas penas. Deus não aniquilou a personalidade dos autores. Deus trabalhou nos autores usando a própria personalidade deles. Por isso os escritos de Pedro, que é alguém que a gente sabe que era iletrado, é mais fácil de a gente compreender. De fato, Paulo é um pouco difícil em alguns aspectos, tá? Mas é porque a personalidade permanece com o autor. Também não é visões, elucubrações mentais, vozes estranhas ou coisas assim do gênero. Ainda que, por exemplo, Apocalipse é dado através de uma visão, salva essa exceção e algumas outras, de alguns livros proféticos, dos profetas maiores no Antigo Testamento, a grande maioria dos casos não é dado através desse tipo de coisa, tá? Vozes estranhas, alguma coisa assim do gênero, tá? E inspiração também não é o escritor ficar em um estado anormal, né? Como eu já mencionei, entrar em transe, sair de si, tá? Ele continuava no seu estado normal, tá? Respirando, pensando da mesma forma. E algumas evidências que eu quero dar sobre a inspiração. Quando a gente fala de inspiração, quais são as provas de que nós temos de que a Bíblia é realmente inspirada? Então nós trabalhamos com dois tipos de evidência. Uma evidência interna, que é a evidência própria das Sagradas Escrituras, e ela mesmo dando testemunho da sua inspiração. E eu quero que alguém abra para mim 2 Timóteo 3,16, alguém abra para mim 1 Pedro 1,21 e alguém abra para mim Deuteronômio 4,2, e rapidamente vamos ler esse texto aqui porque o tempo voa. Tá? Então nós vamos ver que a própria Escritura, ela dá testemunho a respeito da encarnação, da inspiração. Passou. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, tá? Então, a própria Escritura está dando testemunho de que ela é inspirada. 2 Pedro. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, não veio da vontade humana. Então, a Bíblia está dando evidências internas de que ela é inspirada. Deuteronômio 4,2. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Então, aí é um testemunho de que o próprio Deus é que estava dando esses mandamentos. Ele ainda proíbe você acrescentar, você tirar qualquer coisa daí. Tá ok, mas essa é uma evidência interna. Alguém pode dizer, mas a Bíblia eu não acredito nela. Essa evidência que você está dando, ela não é válida. Mas aí a gente tem a evidência externa, que obviamente não pode ter versículo bíblico para ela, porque ela é externa à própria Sagradas Escrituras, ou seja, ela é fora das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a credibilidade que a Bíblia tem é um testemunho externo a respeito da sua veracidade, da sua inspiração. Suas histórias, as histórias da Bíblia têm sido comprovadas como verdadeiras, e devido ao avanço da arqueologia, muitos fatos históricos têm sido comprovados. Fatos que antigamente os céticos negavam e acusavam os cristãos de que a Bíblia estava equivocada. A arqueologia, conforme ela vem avançando, ela vem descobrindo fatos que comprovam a verdade, a veracidade da própria Bíblia. Então, a credibilidade que ela tem tido junto com a arqueologia tem dado testemunho de que a Bíblia é inspirada. Esqueci o nome da localidade que aparece na Bíblia, uma cidade, que os céticos diziam até tempo atrás de que aquela cidade nunca existiu, que era a invenção da Bíblia. E recentemente, coisa de 1 ou 2 anos, a arqueologia encontrou documentos e
coisas relacionadas com aquela cultura, com aquele nome, comprovando que aquela civilização de fato existiu. Então a Bíblia, ela passa uma certa credibilidade, porque nunca o que a arqueologia encontrou até hoje contradizeu o que a Bíblia disse. Outra evidência que nós temos é a sobriedade das Sagradas Escrituras. Nós estamos falando de um livro muito velho, muito antigo, um livro que tem aí alguns milênios, e mesmo assim nós não encontramos nessa história absurdos, nós não encontramos aquelas histórias cheias de superstições, coisas esdrúxulas, como nós encontramos em outras religiões, por exemplo, as religiões dos chineses, dos árabes, dos persas, dos hindus e muitas outras religiões antigas, contém dentro do seu livro sagrado coisas absurdas. A Bíblia apresenta uma história sóbria. Você não encontra histórias absurdas falando, isso aí não é possível, né? Isso aí é mito e tal, né? Ainda que tenha algumas histórias que os céticos suspeitem que não seja verdade. A coerência e unidade da Bíblia também dão testemunho da sua inspiração. Nós estamos falando de um livro que foi escrito por cerca de 40 pessoas no período de 1500 a 1600 anos. E esse é um livro que forma uma única unidade, com começo, meio e fim. Então, essa é a evidência máxima da inspiração de Deus. Como pode um livro que foi escrito num período tão longo assim, conter uma unidade, conter uma coerência? Como é que pode? Só pode porque Deus, ou assim, o que quis. O que nós devemos admitir sobre a inspiração? Nós devemos admitir que a inspiração é total e completa. Nós temos a revelação total e completa em nossas mãos. Ou seja, não peça para Deus revelação, mas inspiração. Senhor, me inspire. Peraí, o que você está pedindo? Nós não devemos pedir a Deus inspiração, porque a inspiração, no sentido religioso do termo, é relacionado com a inspiração de receber a revelação de Deus. Só que essa revelação já está total e completa, então não é mais necessário essa inspiração. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos admitir é que a inspiração é total e completa, está na sua mão aí ela, total e completa. E que ela teve origem em Deus, conforme o texto que o Felipe leu. Nenhuma escritura teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração teve origem em Deus e a inspiração ela concluiu com o fechamento do cânon. Acabou o cânon do Novo Testamento ali no ano 100 mais ou menos e acabou. Tá? E por ser inspirada, ela é inerrante. Ela não contém erro. É óbvio, se ela é inspirada por Deus. Se Deus está falando através dela, é óbvio que não pode ter erro, porque senão Deus estaria errado. E por ser inspirada, é infalível. Aquilo que está lá, de fato, aquilo que Deus promete ali, de fato vai acontecer. Porque ela tem que ser infalível. As profecias têm que se cumprir. Pode mudar? Agora vamos falar de revelação. Revelação é um conceito que é um pouco confuso nos dias de hoje, né? Deus está me revelando hoje que a Gideane pecou. Deus está me revelando. Hoje, basicamente, o conceito que as pessoas têm de revelação é basicamente esse. Mas na Bíblia a revelação tem nada a ver com isso, tá? É isso que eu estou revelando, que amanhã é segunda-feira. Não é, amanhã é domingo, estou errado, falso profeta, taca a pedra. Mas a revelação não diz respeito a prever o futuro. Não é essa a ideia do conceito de revelação dentro da bibliologia. A palavra revelação ela deriva do grego apocalipse, que significa tirar o véu, tornar descoberto, expor aquilo que estava oculto. Diz respeito ao ato pelo qual Deus comunica uma verdade que outrora estava oculta. Quando Paulo fala dos mistérios, Paulo usa muito a palavra mistério, que também é uma palavrinha mal utilizada nos dias de hoje. Paulo sempre usa a palavra mistério, mostrando que mistério eram verdades que outra hora estavam oculto, mas que Deus, agora nesse presente século, havia dado à luz, tá? Havia tirado o véu,
tornado descoberta essa doutrina, e ele sempre diz que isso diz respeito ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo. Então a palavra revelação, ela vem aí do Apocalipse, da própria palavra Apocalipse. E quando nós falamos de revelação, nós temos dois tipos de revelação. Nós temos aí a revelação geral e a revelação especial ou específica, como alguns utilizam. Tá? Tem duas setas ali, acho que não dá para ver. Tá? Revelação geral e revelação especial. Qual é a diferença dessas duas? A revelação geral é aquela revelação que Deus dá de forma geral, ou seja, para todo mundo. Por isso, geral. O ímpio recebe essa revelação. O crente recebe essa revelação. Todo mundo recebe essa revelação. Por isso, é uma revelação geral. E a revelação especial, ou específica, é uma revelação que é um descortinar de uma verdade que é feito com algumas pessoas. Não são todos que são alcançados pela revelação especial. Por quê? Porque a revelação especial é a revelação que está nas Sagradas Escrituras. Mas qual é a revelação geral, então? Revelação geral. Nós temos a criação como revelação geral. Romanos 1, 19 e 20, por favor, alguém abre Romanos 1, 19 e 20. Nós temos também a consciência, Romanos 2, 14 e 15. E nós temos as providências de Deus também como revelação geral. Atos 14, do 15 ao 17. Então, por favor, abram aí, o Cristiano vai chegar com vocês, até vocês com o microfonezinho. E vocês, por favor, Romanos 1, 19 e 20. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Ou seja, a criação, ela dá o testemunho de que há um Deus. E de forma que o homem até é apresentado ali como indesculpável. Ele não pode se desculpar, ele não sabia que existia um Deus. Mas a consciência também é uma espécie de revelação geral que Deus coloca em todos os seres humanos, seja ele cristão ou não. A criação, o não cristão, ele vai olhar para a criação e ele tem que chegar a uma conclusão. Alguém criou isso aí. Tá? E agora nós vamos ver aí a consciência. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Olha que legal esse texto, né? Falando dos gentios que, embora não tendo lei, mas o texto fala que em alguns casos eles até chegam a obedecer a lei, porque é dado a eles o quê? Uma consciência. A consciência é uma maneira de revelação geral. Os gentios ali receberam essa revelação geral. E as providências de Deus? Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de suas existências e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Olha, ele nunca deixou de dar testemunho. Ele concede chuva, colheitas, ou seja, a chuva e as colheitas, elas vêm sobre quem? Só sobre os crentes? Não, ela vem sobre todo mundo, porque essa é uma maneira de Deus se revelar de forma geral. É uma revelação que é dada a todo mundo. Mas a pergunta é, essa revelação aí dá para salvar o ser humano? É suficiente para salvar o homem? O que ela produz? Primeiro, é uma revelação de alcance universal. Salmo 19, 1 a 6 diz isso, que os céus declaram a glória de Deus. Texto que você conhece muito bem, é de alcance universal. Qualquer ser humano, Brasil, Japão, qualquer lugar consegue ver o sol, consegue ver as estrelas. Mas qual é o resultado? O foguinho já indica alguma coisa. O ser humano indesculpável diante de Deus, que foi o texto que a Gideane leu.
essas evidências aqui, essas revelações, ou seja, a criação, a consciência e a providência, ela serve para, no final das contas, tornar o homem indesculpável diante de Deus. Ninguém pode chegar lá no inferno e falar, eu não sabia, como não? E a providência que eu dei, e a sua consciência que eu coloquei em você, e a própria criação que eu criei para dar testemunho a respeito de mim. Então, produz homem indesculpáveis. E a teologia, a apologética, ela trabalha muito com a revelação geral. Lembra a teologia apologética, que é para lutar contra os ateus? Ela trabalha com a revelação geral, por quê? Porque trabalha partindo do primeiro ponto lá, a criação, o universo, as coisas criadas. Vamos falar então da revelação especial ou específica. A revelação específica, ela apresenta a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ela é salvífica e ela não é para todos. Ela apresenta a pessoa de Jesus Cristo. João 1,18 mostra o verbo revelado. Colossenses 1,15 fala do Deus também invisível. E Hebreus mostra Jesus Cristo, que antigamente Deus havia falado de outras formas, e agora já começou a falar através do Filho. Então ele é a revelação máxima de Deus. Tá? Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. Aí nós temos a Escritura, com os textos que nós já lemos também. Tá? Então a revelação especial é a revelação dada através das Sagradas Escrituras, mas que aponta para Jesus. Porque só é possível ser salvo mediante a fé em Jesus. E como é que eu posso ter fé em Jesus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus, que é a revelação específica que Ele me deu. E essa revelação vai me levar até Jesus. Por isso essa revelação é específica. Alguém pode até ler as Sagradas Escrituras, ter essa revelação em suas mãos, mas se ele não chegar até Cristo, ele só vai conhecer a Bíblia, como tem muitos ateus que conhecem. Então a revelação específica é uma revelação que aponta para a pessoa de Cristo. Nem todo mundo é salvo, então se nem todo mundo é salvo, ela não é geral. Alguma dúvida? Vocês são muito inteligentes, né? Vocês não têm dúvida, quero ver na prova. Ok, vamos lá. O alcance dela é limitado. E o resultado? Ser humano redimido por Deus. 2 Timóteo 3,15 é bem interessante a gente ler, porque ele vem antes de 2 Timóteo 3,16, que óbvio, mas 2 Timóteo 3,16 a gente sabe de cor. Mas vamos ler 2 Timóteo 3,15, que a gente passa despercebido, por decorar o 3,16. Se você não sabia que 2 Timóteo 3,15 veio antes do 3,16, então... Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Ok. As Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para lhe conduzir à fé em Cristo Jesus. Está falando desse livro, da revelação especial de Deus, as Sagradas Escrituras que conduziu a Cristo. Então, esses dois tipos de revelação que nós temos. Revelação geral, alcance universal, e revelação específica ou que tem alcance limitado, que produz salvação. Alguns meios de revelação. Vamos pensar um pouquinho de alguns meios de revelação, já que eu decidi acrescentar um pouco aqui nesse ponto, porque a revelação é meio confuso hoje em dia. Mas vamos entender como é que era feito os processos de revelação no Antigo Testamento. Em muitos casos, até nós chegarmos em Moisés, basicamente Deus se revelava através de teofanias. Teofania literalmente significa manifestação de Deus. Então Deus se apresentava lá, como fez a Abraão, como fez a Moisés, como uma sarça, como em alguns casos se apresentou como um anjo. Então Deus tomava uma espécie de forma provisória, porque aquela não é a forma dele, para se comunicar com os homens. Então nós vemos bastante isso no começo das Sagradas Escrituras, ali até chegar em Moisés. Porque quando nós chegamos lá em Moisés, em Deuteronômio 34:10, a coisa agora começa a mudar. Agora a revelação passa a ser dada através dos profetas.
passa a ser dado lá no Monte Sinai através do que Deus está falando, através de Moisés, né? O que ele entregou a Moisés, quebrou tudo, mas Deus entregou a Moisés, e depois por aquilo que os profetas começam a anunciar. Então as teofanias, elas diminuem muito, algumas exceções só no Antigo Testamento, mas a princípio o meio de revelação foi bem usada essa ideia de teofania. Depois nós temos a revelação por profecia, como eu disse, depois de Moisés, a característica principal passou a ser através das profecias. As profecias, elas já não tinham a mesma característica das teofanias. Porque qual que é a ideia da teofania? A característica da teofania era atentar para o apelo físico. Você podia tocar, você podia ver, você podia falar com aquela personificação de Deus, aquilo que Deus havia se tornado para falar com você, seja lá um anjo, uma sarça ardente, seja lá a forma de Deus se apresentar. Você podia ver, você podia tocar, né? Às vezes anjo aparecia lá e até queria comer. Então a teofania e a profecia, elas são diferentes, porque já na revelação Deus você já não mais vê, já não tem mais o senso de ver, de tocar, porque agora é o profeta falando em nome de Deus. E a função do profeta, depois, a partir de Moisés, que o profeta passa a estar no auge da sua carreira ali, e começa a entrar em cena, a partir daí então Deus começa a fazer com que esses homens sejam o porta-voz dele. Deus começa a usar os porta-vozes dele, que são os profetas. Tá? E também nós temos a revelação, que é a revelação máxima através do Filho. Então, nas Sagradas Escrituras, nós temos esses meios de revelação. Deus, algumas vezes, por teofania, depois a maior parte das Sagradas Escrituras pelos profetas, e o bloco mais importante, que é a revelação dada pelo Filho. Tá? É a expressão máxima da revelação de Deus, é Jesus Cristo. Ok? Como eu disse aqui, eu já apresentei para vocês. Sim. A revelação pelo Filho diz respeito à encarnação. É quando ele pisou a terra, então é a revelação própria vinda do Filho. Que está lá naquele texto lá de Hebreus 1, 1 e 2, né? Que, havendo Deus antigamente falado dos nossos pais por meio dos profetas, a nós falou nos últimos dias através do Filho. Ou seja, nos últimos dias Deus começou a falar novamente através do seu Filho. Tá, vamos falar um pouquinho do conceito de iluminação. Você não vai pedir a Deus inspiração, porque você não está escrevendo o texto da Bíblia. Senhor, me dá inspiração. Não adianta, isso aí não cola. Você tem que pedir a Deus o quê? Iluminação. E a iluminação, ela trabalha em cima da revelação específica. O que é revelação específica? Deixa eu ver se vocês estão acordados. A ponta da existência de Cristo. A ponta da existência de Cristo. Onde nós encontramos a respeito de Cristo? As Escrituras, ok. Então a iluminação, essa seta não está aparecendo ali, mas ela aponta para a revelação específica. Quando a gente ora a Deus pedindo algo para entender as Sagradas Escrituras, nós pedimos: Senhor, nos ilumine para entender a Tua Palavra. Senhor, me revela a Tua Palavra. A Sua Palavra está revelada. Senhor, me ilumine, ou seja, me faça entender, dê luz aos meus olhos para que eu compreenda essa revelação, tá? Então, a iluminação é algo que a gente pede e tem que pedir. Senhor, estou aqui diante da Tua Palavra. As coisas espirituais, elas só podem ser entendidas de forma espiritual e eu preciso da iluminação. O Espírito Santo me ilumina a entender esse texto. Então, a iluminação é um conceito que a gente tem que entender que é para revelação especial de Deus. Eu quero falar com vocês um pouco também sobre o que Jesus falou acerca das Escrituras. Se Jesus é a revelação máxima de Deus, o que Jesus disse a respeito das Sagradas Escrituras? Porque o que ele diz é muito importante. Vamos ver. Jesus usou as Sagradas Escrituras para repudiar as tentações de Satanás. Lembra que ele sempre dizia: assim está escrito, também está escrito, mas também está escrito.
né? Então Jesus ele usou as Sagradas Escrituras, lá o Antigo Testamento, Deuteronômio, para lutar contra Satanás naquela tentação. Então Jesus tinha as Sagradas Escrituras em alta conta. Em Lucas 24, 44, Jesus destacou que ele era o cumprimento do Antigo Testamento. Ele não menosprezou o Antigo Testamento. Ele disse que o Antigo Testamento falava a respeito dele e que ele era o cumprimento do Antigo Testamento. Ele afirmou em João 5,39 que encontramos vida eterna nas Escrituras. Vocês examinam a Escritura porque pensam ter nelas vida eterna, pois bem, é elas que dizem, elas falam a meu respeito. Então, afirmou que nas Escrituras nós encontramos vida eterna porque as Escrituras falam a respeito dele. E afirmou que o Espírito Santo falou através dos autores bíblicos, tá? Marcos 12:36 é um texto também que você pode anotar, que é bem interessante. O Espírito Santo no passado falando através dos autores bíblicos, que vai corroborar com os outros textos que eu já te dei também. Ele realçou a perenidade da lei e dos profetas, né? Nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto vai cair, né? Então ela é perene, ela é permanente, ela não vai se desfragmentar, né? Então ele realçou a perenidade da lei e dos profetas. E ele aceitou a historicidade de alguns eventos questionáveis. Por exemplo, esse que aparece aí diz respeito ao fato de Jonas ter ficado 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Eventos questionáveis. Será que isso é possível? Será que isso é milagre? Bom, nós cremos por quê? Vocês acreditam que isso é verdade? E vocês creem por quê? Vocês não têm medo não, gente, calma aí, não vamos morder não. Porque está escrito, porque Jesus também deu testemunho a respeito disso. Uma vez alguém falou, mas como é que você pode acreditar numa história dessa? Eu falei, eu creio porque está na Bíblia que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. E se a Bíblia me dissesse que o peixe ficou 3 dias no ventre de Jonas, eu também acreditaria. Porque para mim a Bíblia é verdade, simples assim. Então Jesus ele aceitou a historicidade de eventos questionáveis. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre, o Filho do Homem também. Então ele mencionou como um fato histórico. E afirmou que as Escrituras não podem ser anuladas. Não podem ser anuladas. Destacou a importância de se conhecer profundamente as Escrituras e valorizou detalhes gramaticais da palavra do texto sacro, né? Nenhuma vírgula vai ser tirada, nada vai ser mudado aqui. Mostrou que a Escritura continua sendo um instrumento usado pelo Espírito Santo hoje. Aí eu joguei para o final isso aqui, porque eu achei que não ia dar tempo. Daqui a pouco eu vou terminar, para a gente faz prova, tá? Eu dar um tempinho razoável para vocês fazerem uma provinha. Um fator muito importante que aconteceu na Alemanha foi a invenção da imprensa. Gutenberg, em 1450, ele havia inventado essa máquina aí, esse prelo antigo, e ali ele conseguiu fazer com que aqueles escritos ficassem desse formato aqui. Não bonitinho assim nessa época, lógico que não era para tanto. Mas esse Gutenberg, ele acabou inventando a imprensa e foi muito importante. Foi uma providência de Deus. Por quê? Olha a data, 1450. Nós estamos perto do quê? Nós estamos bem perto da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu em 1517. Estamos bem próximo. E essa invenção dele foi melhorando. Ele só imprimia alguns artigos, algumas coisas, e até que ele resolveu, Gutenberg ali, resolveu imprimir o primeiro livro da história. E sabe qual foi? A Bíblia Sagrada. O primeiro livro da história foi a Bíblia Sagrada. O fato de você conseguir imprimir livros em grande escala, em grande quantidade, meu amigo, isso aqui ajudou muito a expansão do Evangelho novamente. Tirou a cegueira do catolicismo, dos católicos naquele tempo, porque agora era fácil. Era fácil cada um ter a sua Bíblia. Então, imprimiu Bíblia em escala e de
divulgou a cópia e é muito fácil. Porque até então, tudo era feito manual, né? A gente escrever a Bíblia toda manualmente. O trabalho que dava para você ter uma Bíblia, quanto tempo era necessário gastar para você ter uma Bíblia em suas mãos. Agora, tudo é muito fácil. Talvez você tenha 18 versões na sua casa, Bíblia de estudo, Bíblia de vitória financeira, Smallify. Talvez você tenha de tudo, talvez você tenha vários tipos de Bíblias, com vários estudos, mas graças a Deus que usou a vida de Gutenberg e ele inventou essa magnífica máquina aqui, esse prelo antigo. Então, algumas curiosidades da Bíblia para a gente caminhar para o fim. A Bíblia faz 8.000 menções ao tetragrama relacionado a Deus. Aí você tem a noção das vezes que tinha que trocar a pena, né? Na cópia lá, Septuaginta. Já o diabo, 177 menções, né? Isso aí ninguém precisa ficar com medo, né? Pela quantidade. A vinda do Senhor, ela é referida 1.845 vezes, sendo que 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento, porque a esperança do Messias, da vinda do Messias, ela era maior no Antigo Testamento, é evidente. E já no Novo Testamento, a coisa é um pouquinho diferente, diz respeito à segunda vinda de Cristo. Mas no total, 1.845 vezes é um assunto muito importante dentro das Sagradas Escrituras. O livro de Isaías é considerado uma miniatura da Bíblia. Eu não sei se você sabia disso, mas Isaías tem 66 capítulos e pode ser dividido em 39 e 27. 39 falando das leis dos profetas, dos castigos que Deus estava impondo sobre eles com relação aos pecados deles, ou seja, semelhante ao que a lei faz. E depois os últimos 27 capítulos mostram a redenção de Israel. Como Deus vai redimir, como Deus vai salvar aquele povo, como Deus vai resgatar o seu povo. Então, por isso o pessoal brinca, né, que Isaías é uma mini Bíblia, porque ela trata disso, o período de pecado, de trevas, e o período em que Deus vai resgatar, em que o Redentor é prometido. E o Antigo Testamento encerra com a palavra maldição, e o Novo Testamento com a palavra graça do nosso Senhor Jesus. A maldição é quebrada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o jeito que o Antigo Testamento encerra é um jeito muito assustador, muito sombrio. E agora, imagine você na cabeça do judeu e chega naquele último livro lá, falando da maldição que vai vir um profeta Elias e tal, e aqueles 400 anos de sofrimento, nada de profeta Elias, estamos debaixo da maldição, até que Deus rompe o silêncio através do seu filho, e de forma graciosa começa novamente a se revelar aos homens. Então, essa é só uma curiosidade. A Bíblia toda, isso aqui é legal. A Bíblia toda pode ser lida em 70 horas e 40 minutos. Tempo que você gasta, talvez, no Facebook, né? 70 horas e 40 minutos. É tempo para você ler tudo, numa leitura tranquila, não é corrida. Tá? O Antigo Testamento leva em torno de 52 horas e 20 minutos para você ler. Então, não é muito, né? Se for pensar bem. O Novo Testamento, 18 horas e 20. Então, é rapidinho para a gente ler o Novo Testamento. Então dá para a gente ler isso aí em um ano tranquilamente. Né? Quantas horas, se você dividir 70 horas e 40 minutos por 365, quanto dá? Nem sei, nem fiz essa conta. O Sérgio está fazendo na calculadora de novo. Sérgio, 740, 70 horas dividido por... Depois ele vai fazer a conta para vocês aí. Eu quero terminar essa parte aqui de hoje. E eu vou passar a prova para vocês. Eu quero tempo para que vocês façam a prova. Eu termino com essa frase de um antigo presidente dos Estados Unidos que diz: o conhecimento aprofundado da Bíblia vale mais do que um diploma universitário. O conhecimento aprofundado da Bíblia vale mais do que um diploma universitário. Então vocês estão aqui para adquirir um conhecimento aprofundado da Bíblia. E isso não é a universidade que compra. Vale mais do que qualquer diploma que você venha, mestrado, bacharel, seja lá do que for. A Bíblia, o conhecimento aprofundado da Bíblia é mais importante. Por quê? Porque nela nós temos palavras de vida eterna. Eu não sei qual é o seu relacionamento com a sua Bíblia.
mas ela é bem amigável. Ela quer falar com você. Eu tenho um pouco de vergonha dos ditos cristãos de hoje em dia, porque são pessoas que dizem que amam a Deus, mas não são capazes de amar a palavra dele. E não amar a palavra de Deus é o mesmo que menosprezar a Deus, porque é através dela que ele se revela. Então eu não sei qual é o seu relacionamento com a sua Bíblia, mas eu quero encorajá-los a aprender a amar cada dia mais a Bíblia. Quando eu comecei a fazer teologia, com 16 anos, tinha um pastor lá na cidade lá, e ele foi pregar na igreja que eu fazia parte. Eu gostei muito da forma como ele explicava. Eu descobri que ele era professor de teologia. Eu com mais um amigo fomos lá, batemos na porta da casa dele de noite. Aí ele atendeu meio estranho assim e tal, e te disse: queremos estudar teologia com o senhor. Aí ele ficou assim assustado, né, adolescente e tal. Aí eu falei assim: mas eu quero saber antes quanto o senhor cobra. Aí ele falou: se você perguntar de novo, eu vou bater em você. Aí ele falou assim: vocês querem estudar? Toda segunda-feira vocês aparecem aqui em casa. E a gente começou toda segunda-feira. E eu aprendi muita coisa com ele. Mas teve uma frase simples, vai ser simples para você também, que ele falou numa oração, num dia de aula em que a gente terminou a bibliologia. Ele disse: Senhor, ensina-nos a amar cada dia mais a Tua palavra. É muito simples isso para você, mas naquele dia eu fiquei fortemente impactado com essa simples oração dele. E eu fiquei de certa forma assustado, porque eu não imaginava que um pastor ia orar uma coisa desse tipo. Ensina-me a amar cada dia mais a Tua palavra. Eu pensei, ele já deve amar demais, por isso que eu estou aqui para aprender a amar com ele. Mas eu descobri que, apesar de todo o conhecimento que você vem adquirir na sua vida acadêmica, na sua vida aqui estudando com a gente, todo esse conhecimento nunca vai ser suficiente. Você sempre vai precisar mais e mais, porque você depende dele. Então, eu rogo ao Senhor, nesse dia, que nos ensine a amar cada dia mais a Tua palavra. Ela é apaixonante. Como o Sayão diz, ela é um livro legal, a gente deveria ler. A gente deveria se portar diferente com relação a ela. A gente fala que ama a Deus, mas menospreza a Tua palavra. Isso para mim não faz sentido. No passado, as pessoas deixavam a Bíblia aberta na estante, lá empoeirando, e os crentes eram conhecidos por não fazer isso. Hoje em dia, as pessoas perdem os seus documentos e vão achar 9 meses depois dentro da Bíblia. Por quê? Porque não lê. Uma senhora uma vez esqueceu os óculos, pediu oração na igreja e queria achar os seus óculos. Onde estão meus óculos? 6 meses depois, o pastor achei onde estava, dentro da minha Bíblia. Ué, nossa, 6 meses que ela não lia a Bíblia. Então, o Spurgeon diz que a Bíblia de muitos cristãos, você pode escrever condenação nela, pelo tanto de pó que há nela. Aqui não seja esse o caso de nós aqui. Eu sei que muito do que eu falei aqui é teoria. E realmente é teoria. Eu trouxe você aqui para aprender boa parte de teoria. Mas essa teoria, ela é uma teoria que tem que desembocar num conhecimento que te aproxima de Deus. Porque só pelo conhecimento, me desculpa, não venha mais. Se você vem aqui, sai da sua casa, passa o sábado o dia inteiro, só para aumentar o seu conhecimento, olha, você está no lugar errado, está no curso errado, vai cuidar da sua vida, vai fazer outra coisa. Porque o conhecimento aqui adquirido é para te conformar à imagem e semelhança de Cristo. Mas isso só é possível se você se debruçar e ler e estudar a Sagrada Escritura. Do contrário, você vai ser vazio, talvez cheio de conhecimento teórico, como hoje, mas vazio de Deus. Tá? Vamos terminar, quase que faz sermão aqui, né? Quero orar com vocês e já vou passar a prova para vocês, tá? Deus, quero te agradecer porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque no passado o Senhor falou através dos santos profetas e o Senhor cuidou para que toda a revelação necessária para nós hoje chegasse em nossas mãos. Eu sei, Senhor, que não temos nos portado com diligência
diante da Tua palavra, não temos, Senhor, tido zelo em estudar, em se deleitar, em aprender. Mas, Senhor, o que eu peço é que o Senhor nos ensine a amar cada dia mais a Tua palavra. Nos faça, Senhor, perceber que nós precisamos dela como um alimento espiritual para nos irmãos, assim como precisamos de uma. Nos ajude, Senhor, quando estivermos distantes dela, a nos lembrar que ela foi nos dada para mudar as nossas vidas e nos aproximar do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com essa revelação especial, nos trazendo Cristo, revelando nossos pecados, revelando as nossas necessidades de um Salvador. E o Senhor mesmo, através dessa maravilhosa palavra, nos legou o Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu e nos salvou. Pai, que todo conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida acadêmica aqui, seja para que sejamos cada dia mais semelhantes ao Senhor, para que amemos a Tua igreja, para que amemos a Tua obra, para que amemos os nossos irmãos, para que usemos todo o nosso conhecimento para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dos nossos familiares e para a propagação do Evangelho aqui nessa terra. Pai, nós carecemos do Senhor, nós carecemos da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradeço no nome do Santo de Jesus. Amém.